Uma única frase dita por uma mulher da elite estrangeira chocou todo o estúdio europeu. Apenas alguns minutos depois, ela seria completamente humilhada perante o mundo inteiro. Nos últimos anos, o mapa do turismo e do imobiliário nas principais cidades de Portugal sofreu uma reviravolta dramática. Os próprios portugueses, asfixiados por uma longa crise e salários baixos, estão a desaparecer dos centros das suas cidades, sendo substituídos por uma vaga de expatriados e turistas norte-americanos e do norte da Europa com um poder económico esmagador, que estão, literalmente, a ocupar todos os espaços. Foi exatamente neste contexto explosivo que uma alta executiva de um mega grupo internacional de turismo de luxo, convidada para um programa de televisão, com uma montanha de dados na mão, zombou triunfantemente do declínio de Portugal. No entanto, a voz crua do terreno, revelada por um jornalista veterano, uma verdade profundamente desconfortável, virou a atmosfera do estúdio do avesso. Que tipo de debate incendiário se desenrolou afinal neste programa? Neste vídeo, vamos dissecar como e por que o mundo está a render-se à nobreza de caráter do povo português, cuja força económica supostamente inferior esconde uma grandeza que está a chocar o exterior. Se ficarem até ao fim, vão perceber o que é, de facto, a verdadeira força de uma nação. Preparem-se para o rugido arrogante de um dragão do dinheiro e a lógica perfeita de quem goza com as dificuldades de Portugal. Apoiada em dados económicos esmagadores, a elite estrangeira expôs impiedosamente os problemas estruturais portugueses, fazendo questão de esfregar o seu declínio na cara do mundo. No coração de Londres, num estúdio da televisão britânica, o programa de debate em horário nobre estava prestes a arrancar em direto. O anfitrião era Arthur Pendleton, o jornalista mais respeitado e temido do Reino Unido, com 30 anos de carreira. Sentada à sua frente estava Sarah Jenkins, vice-presidente de estratégia europeia da Global Elite Living, a maior agência de turismo de luxo e relocalização de milionários do mundo. Vestida com alta costura, os seus olhos irradiavam uma ambição e uma confiança inabaláveis. No ecrã gigante atrás de Arthur, surgiu um gráfico verdadeiramente chocante. Uma linha azul em queda livre e uma linha vermelha a subir em flecha contrastavam cruelmente os destinos das duas realidades. A linha azul representava o poder de compra e a presença dos próprios portugueses nos centros históricos, com uma queda de quase 40% desde o pico de 2019 até 2025. Por outro lado, a linha vermelha mostrava a quantidade de expatriados ricos e turistas de luxo, que explodiu assustadoramente 2,5 vezes no mesmo período. Arthur dirigiu o seu olhar cortante para a convidada. Sra. Jenkins, como analisa esta mudança que só podemos classificar como um autêntico sismo? Esta era a pergunta que Sarah ansiava ouvir. Com uma alegria e arrogância indisfarçáveis no rosto, ela atirou: Sr. Pendleton, este fenómeno é inevitável. É a prova definitiva do milagre económico que nós, o capital estrangeiro, estamos a proporcionar. O poder de compra dos nossos clientes atinge níveis na ordem dos trilhões. Isto significa que dominamos o mundo. 40% do mercado de luxo e do imobiliário premium em Portugal é agora sustentado por nós, os expats. No ano passado, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, uma única família americana comprou o equivalente a 800 mil euros num só dia. O setor do turismo e a economia portuguesa simplesmente não funcionam sem nós. Não é exagero dizer que somos nós que estamos a carregar e a salvar o país da ruína. Quando o seu discurso pretensioso fez uma pausa, o anfitrião Arthur Pendleton mudou de assunto de forma calma e cirúrgica. Então, qual é a sua opinião sobre a situação do lado oposto? A situação dos próprios portugueses. Naquele instante, a expressão de Sarah Jenkins mudou dramaticamente. O sorriso presunçoso desapareceu, substituído pelo olhar frio e calculista de um predador. Os portugueses. Ora bem, terei todo o gosto em falar da decadência deles, que serve na perfeição para destacar o nosso sucesso. O tom de voz dela destilava um desprezo doentio. Gráficos económicos de Portugal começaram a piscar no ecrã. Portugal está a atravessar um dos períodos de desafios económicos mais prolongados da sua história. Especialmente os baixos salários dos jovens e a crise brutal da habitação. Nos anos 90, Portugal tinha esperança, mas agora, na prática, a estagnação é total. E o pior é o empobrecimento absurdo da vida do cidadão comum. O salário médio de um trabalhador português continua patético, a rondar os 1.000 a 1.200 euros. Considerando os preços das rendas em Lisboa ou no Porto, que são ditados por nós, os custos de vida esmagam-nos completamente. Isso consome a totalidade do que eles ganham. O sonho de viverem com dignidade nas suas próprias cidades é apenas isso, uma miragem impossível. Ela cortou ainda mais fundo, sem qualquer piedade, nos problemas de Portugal. A inflação e o preço absurdo das casas asfixiam a população. Desconfiados da fragilidade da segurança social, eles poupam os seus trocos de forma patética. O seu escárnio atacou até as fundações do país, as infraestruturas estão velhas e o sistema é obsoleto. Não há inovação que resista a uma burocracia doentia e à estagnação.
Com o envelhecimento populacional mais rápido do mundo, eles não têm hipótese contra o nosso capital. Ela listou as dores de Portugal uma a uma, como se estivesse a ler uma sentença de morte. Estagnação económica, caos político, mentalidade fechada. Tudo isto se entrelaça para roubar a energia de quem vive lá. O desaparecimento deles do centro das cidades é o preço inevitável do fracasso. Quando Sarah terminou de destilar veneno, o estúdio mergulhou num silêncio asfixiante. A lógica matemática dela parecia invencível, e o discurso armado de dados era, à primeira vista, irrefutável. Contudo, Arthur Pendleton não vacilou. Ele olhou em silêncio para o documento volumoso que pousara na mesa. Uma batalha épica para revelar a verdade escondida por trás dos números frios estava prestes a rebentar. Um contra-ataque silencioso, onde a voz das ruas iria provar que a verdadeira força de um povo não se mede em contas bancárias. O jornalista veterano começou a desenterrar uma verdade profundamente humilhante para a elite. O grito real de quem trabalha nas trincheiras do turismo ia destruir, peça por peça, a lógica perfeita desta mulher arrogante. Quando Sarah se encostou à cadeira com um sorriso de rainha, convencida de que tinha aniquilado Portugal, o estúdio parou. Perante as estatísticas esmagadoras dela, ninguém parecia ter defesa. Mas o instinto treinado por 2 décadas de jornalismo de investigação dizia a Arthur que este argumento tinha um lado obscuro. Os seus olhos brilhavam com a certeza implacável de quem guarda um trunfo demolidor. Arthur abriu lentamente o pesado dossiê e folheou as páginas. Na capa lia-se em letras gordas: Relatório Confidencial 2025, Pesquisa Psicológica e Comportamental de 300 Profissionais de Turismo e Serviços em Lisboa e Porto. Com uma voz grave e firme, Arthur disparou: Sra. Jenkins, agradeço-lhe a sua perspectiva tão fascinante. É inegável que o capital estrangeiro é astronómico e os vossos gastos são massivos. Havia um tom ameaçador na sua voz. No entanto, será que o valor de quem nos visita se resume exclusivamente aos milhares de euros que atiram para cima do balcão? Sarah tentou disfarçar, mas os seus olhos traíram o pânico. A frieza de Arthur estava a encurralá-la. Arthur levantou o documento e apontou às câmaras. A nossa equipa passou os últimos 6 meses a fazer um levantamento exaustivo nas cidades mais pressionadas de Portugal. O objetivo era claro: recolher o depoimento sem filtros de quem vos serve todos os dias. Obtivemos 327 testemunhos nos principais hotspots portugueses. A expressão de Sarah fechou-se em negação. Espera um segundo. Que tipo de investigação é essa? Houve manipulação na escolha dos alvos. Isso tem alguma credibilidade científica? Ela tentou travar o massacre, mas Arthur antecipou o golpe com uma calma demolidora. Foi tudo feito sob o maior rigor, Sra. Jenkins. A amostra é 100% aleatória. Temos tradutores e entrevistadores de todas as origens para garantir total isenção. Mas isso não reflete o preconceito dos locais frustrados. Ouve-se dizer que o povo do Sul tem inveja de quem tem dinheiro a sério, ripostou ela, agressiva. Arthur sorriu de forma letal: para anular essa vossa paranoia, incluímos trabalhadores estrangeiros residentes no país na amostra. E mais, a grande maioria confessou que, no início, idolatrava o dinheiro dos expatriados e dos turistas ricos. Eles não tinham qualquer ódio prévio. Arthur tirou uma folha de dentro da pasta. O mais bizarro é que 298 pessoas de 327, uns esmagadores 91%, disseram rigorosamente a mesma coisa. Estatisticamente, é uma sentença de condenação irrefutável. E o que eles dizem destrói por completo essa fantasia de que vocês são os salvadores amados do país. Sarah empalideceu. A confiança dela estava a desmoronar em direto. Arthur continuou: para sermos precisos, vamos focar-nos num exemplo. Este é o testemunho de Thomas Wright, um britânico que trabalha como guia nos Jerónimos e na Baixa há mais de 15 anos. O ecrã gigante iluminou-se. Vamos ouvir as palavras do Sr. Wright. O caso dele representa o desespero partilhado por centenas de trabalhadores no relatório. Com os majestosos claustros do Mosteiro dos Jerónimos ao fundo, Thomas, um homem de meia idade com o rosto marcado pela exaustão, começou a falar. Sarah prendeu a respiração, impotente perante o que se aproximava. Contra as suas tabelas de Excel e arrogância financeira, foi sacada a arma mais letal de todas, a verdade nua e crua das ruas. Era o desespero do terreno, o guia internacional a expor o pesadelo que é lidar com os donos do dinheiro. O guia veterano, sem papas na língua, expôs o cenário dantesco gerado pela elite turística. A falta de pontualidade, o desrespeito pelas leis, os comportamentos de novos ricos que deixam os trabalhadores esgotados. Eu trabalho exclusivamente com grupos de alto poder de compra desde 2015, relatou Thomas com um suspiro pesado. No princípio, tanto eu como os guias portugueses celebramos a chegada de todo esse capital. Víamos o dinheiro e tínhamos esperança.
Mas, assim que comecei a aturá-los na vida real, a minha opinião capotou 180 graus. Logo no primeiro mês, enfrentei o inferno que nunca tinha visto na minha carreira. Em primeiro lugar, o desprezo absoluto pelas horas. Se marco no hotel às 9 horas da manhã, às 9h30 só lá está metade. Nos piores dias, passava das 10 horas e faltavam quase todos. Quando chegam, e eu pergunto o que se passou, dizem com a maior arrogância do mundo que ficaram a tomar o pequeno almoço com calma ou que estavam nas montras das lojas de luxo. A ideia de respeitar o tempo dos outros não lhes assiste. Sara interrompeu em pânico. Isso são casos pontuais, maus modos há em todo o lado. Arthur silenciou-a com um gesto de mão, e o vídeo continuou implacável. Mesmo quando perco tempo a explicar as regras de preservação dos monumentos seculares, eles assobiam para o lado, denunciou Thomas. Há cordões de isolamento em espaços sensíveis dos nossos museus, mas eles pisam tudo por causa da fotografia perfeita para as redes sociais. Se eu digo, por favor, não pode passar, é crime e destrói o património, atiram-me à cara, qual é o problema? Eu paguei, eu sou o vosso cliente rico. A cabeça deles é oca. O cansaço no rosto de Thomas era visível. Dentro das igrejas, falam aos berros. Há pessoas de todo o mundo a tentar apreciar a história e a paz daqueles lugares sagrados, mas a atmosfera é brutalizada pelas conversas em altos brados destes grupos. Recebo dezenas de queixas de outros turistas. Na semana passada, um casal alemão virou-se para eles e gritou: "Isto não é a Feira da Ladra. Não têm respeito nenhum pela cultura alheia. Onde é proibido filmar com flash, eles puxam logo dos telemóveis. Quando os seguranças locais vêm intervir, eles berram que as regras não se aplicam a eles porque têm dinheiro. Eu noutros países faço o que quero. É a desculpa deles." Ainda há dias uma senhora insistia em meter o pau de selfie em cima de obras de arte antiquíssimas. Mas a tortura atinge o pico nos restaurantes. A etiqueta de mesa desta gente rica é grotesca. Falam alto, cospem comida para o chão e basam deixando a mesa e as cadeiras num estado de vandalismo. Deitam guardanapos para o chão, sujam toalhas propositadamente. É humilhante. O serviço de almoço vira uma trincheira. O que devia ser um trabalho cultural glorioso é hoje um ataque de pânico diário. O consenso entre nós, guias e empregados, é claro, a gorjeta até pode ser alta, mas a sanidade mental não tem preço. Ouvindo a brutalidade destas confissões, Sara estava à beira de um colapso. O império de ego que ela construiu foi bombardeado em segundos. Ela gaguejou, procurando um contra-ataque que não existia. Contudo, Arthur guardara o golpe final de mestre para a deitar ao tapete. E, de facto, o Sr. Wright experienciou algo inesquecível, lançou o apresentador. No dia seguinte a ter a alma sugada por esses grupos de estrangeiros podres de ricos, foi-lhe pedido de urgência para guiar um grupo totalmente diferente, portugueses. Sara engoliu em seco. O alerta vermelho soou no cérebro dela, o contraste brutal entre a escória milionária e a humildade local ia ser a estocada final. O milagre de um dia, as lágrimas do guia e o caráter imaculado do povo lusitano. À beira do abismo emocional, o guia turístico foi salvo pelo grupo de portugueses locais. A educação e nobreza daquelas pessoas foram descritas por ele como uma experiência espiritual. No ecrã, Thomas respirou fundo e olhou para a câmara com um brilho comovente nos olhos. Desde que guiou em Portugal, houve um dia que nunca apagarei da memória, disse Thomas, a voz trêmula de emoção. No dia a seguir ao pior tour da minha vida com esses milionários, puseram-me a guiar um grupo sénior vindo de uma aldeia do norte de Portugal, que estava a visitar Lisboa. Sara afundou-se na cadeira do estúdio. Confesso que eu ia com a cabeça feita num 8, continuou Thomas. Tinha um preconceito injusto. Pensei, pronto, são mais pessoas ruidosas e atrasadas, o meu dia vai ser o mesmo lixo de ontem. Caminhei para o ponto de encontro com os pés a pesar chumbo, à espera da típica desordem. O encontro era às 9 horas da manhã. Eu estava preparado para os ver arrastar-se até depois das 10 horas. Contudo, o que os meus olhos viram ultrapassou tudo. Quando cheguei às 8h55. Aconteceu o impensável. Todos os 25 membros do grupo de portugueses já lá estavam. Todos. Alinhados, organizados, num silêncio respeitoso à minha espera. Nenhum grito, nenhuma confusão. Falavam aos sussurros para não perturbar os transeuntes. O líder do grupo, um senhor idoso de mãos calosas e boina, avançou, tirou o chapéu em sinal de respeito e disse-me: "O senhor deve ser o Sr. Thomas. Muito gosto em conhecê-lo. Pedimos desde já desculpa por qualquer maçada que lhe possamos dar hoje." Thomas já não conseguia segurar as lágrimas. Naquele instante, a tonelada de lixo emocional que os ricos me atiraram para cima na véspera desapareceu. Aquele bom dia, carregado de genuína humildade, destruiu-me. A caminho do elétrico,
o comportamento deles continuou a deixar-me boquiaberto. Puseram-se, naturalmente, a caminhar encostados aos edifícios, em fila dupla, só para não incomodarem as outras pessoas nos passeios de Lisboa. Dentro das carruagens do metro e do elétrico, cederam instantaneamente os lugares a grávidas e doentes. Tudo isto enquanto o grupo do dia anterior andava à cotovelada e aos gritos para agarrar os lugares primeiro. Nos museus, a diferença de berço era monstruosa. Os ditos elite pisavam os calcanhares uns dos outros, já estes portugueses cediam a vez, sorriam aos estrangeiros e cumpriam religiosamente as zonas proibidas para fotos, fitando a sua própria arte com amor e respeito imensuráveis. No restaurante à hora do almoço. Aquilo foi poesia. Eles tratavam o empregado de mesa por meu senhor, ou meu jovem, agradecendo genuinamente quando o prato aterrava na mesa. Conversavam baixinho, protegendo a harmonia do espaço. Quando acabaram de comer, não queriam deixar trabalho aos outros. Empilharam os pratos, dobraram os guardanapos, limparam as migalhas da mesa e colocaram as cadeiras de volta no lugar. O chefe de sala olhou para mim e disse: Thomas, eu nunca tive clientes com uma educação deste calibre na vida. O final do dia marcou-me para o resto da vida. Quando me preparava para me despedir, uma senhora velhinha daquele grupo aproximou-se e entregou-me um pequeno pedaço de papel. Era uma mensagem escrita à mão, que dizia: muito obrigado, do fundo do coração, pela paciência que teve conosco e por nos explicar a beleza do nosso próprio país. Que Deus o abençoe. A voz do guia rachou na televisão. No dia anterior, a malta dos bolsos fundos não me deu um único obrigado, só me choveram insultos e caprichos. Mas ali, daquelas pessoas trabalhadoras e simples, recebi amor. Esse contraste forçou-me a perguntar: qual é afinal o valor do turismo e desta imigração dourada? O dinheiro é necessário. É, mas se faltar respeito, empatia e berço, não vale absolutamente nada. Entre o milionário que esmaga os que o rodeiam e a pessoa humilde que nos trata com reverência profunda. Quem é que as cidades realmente querem e precisam ter lá dentro? A resposta é dolorosamente óbvia. O ecrã apagou-se. O estúdio estava transformado numa câmara funerária para a arrogância de Sarah Jenkins. Ela transpirava, branca como a cal, com as mãos a tremer. A bolha de superioridade tóxica explodiu em direto. Isto já não era sobre política ou finanças, era a exposição pública da pobreza de espírito da chamada elite rica. Ficou ali provado, de uma vez por todas, que atirar pilhas de notas não dá a ninguém o direito de ser dono das nossas ruas e tratar os outros como súbditos. O vídeo varreu o mundo, lembrando a humanidade de que princípios não se encontram em catálogos de luxo. A maioria silenciosa, esmagada pela máquina da gentrificação, gritou naquele dia. O convívio caloroso com o cidadão português tem um valor humano incomensurável face às montanhas de dinheiro que nos tentam atirar à cara. Cumprir regras e viver em harmonia cívica é a nossa identidade, e eu, como comunicador, tiro o chapéu aos portugueses. Ter os bolsos cheios não significa, de todo, que não tenhas a alma vazia. O dinheiro não compra a herança cultural, e um país que vende a sua alma e as suas ruas ao turismo de massas e expatriados arrogantes acabará por perder tudo. No entanto, a verdadeira força de uma nação não reside no seu PIB ou nos preços inflacionados dos seus apartamentos, mas sim na dignidade inabalável do seu povo. Viajar ou mudar-se para um país é respeitar, absorver e integrar-se com os locais. Comprar a cidade para fazer dela o teu recreio não é cultura, é parasitismo masturbatório. Uma conta bancária obesa é cega para a decência moral. Nós e os grandes magnatas internacionais temos de calçar as sandálias da humildade e aprender o que é educação com o povo português. Um Estado muito rico, que vende os seus valores, será sempre desprezado no longo prazo. Não se esqueçam disso. Da cadeira daquele pequeno estúdio de Londres, esta vergonha alheia galopou pelo mundo inteiro. Isto não se trata só de regras de etiqueta turística, é um soco no estômago para acordarmos sobre qual é, de facto, o verdadeiro valor de uma nação. Por um lado, podem chamar a Portugal de economicamente frágil. Porém, a empatia monumental, o respeito pela história e o amor pelo próximo que os portugueses carregam mostram ao mundo uma riqueza que euro nenhum, em banco nenhum, alguma vez comprará. A verdadeira potência mundial, que devia ser invejada e amada por todos, é aquela onde o seu povo exala classe, cortesia e faz qualquer um implorar para poder voltar a estar na sua maravilhosa presença. Portugal é feito de senhores e senhoras da cabeça aos pés.